O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Diário de Natal, quarta-feira, 5 de setembro de 1973. Morrem terroristas envolvidos no atentado a Costa e Silva. Durante violento tiroteio, com agentes dos órgãos responsáveis pela segurança interna, morreram na manhã de ontem, em Moema, nesta capital, os terroristas Manuel Lisboas de Moura e Emanuel Bezerra dos Santos, que fizeram parte do atentado ao Marechal Arthur da Costa e Silva, então presidente da República, em 1966, no Recife. Um jovem integrante do movimento estudantil potiguar tem sua militância notada nos tempos da ditadura militar pelos repressores, até que sua atuação revolucionária é interrompida bruscamente por um dos muitos crimes cometidos nesse período. Eu sou Gabriele Maia. Eu sou Fernanda. E neste episódio de Conversas do Sul, você vai conhecer a história de Emanuel Bezerra dos Santos, militante comunista torturado e morto em 1973 pela repressão do regime militar brasileiro. Emanuel Bezerra dos Santos nasceu em 17 de junho de 1943 na praia de Caiçara, até então município de São Bento do Norte. Ele era filho do pescador Luiz Elias dos Santos e da florista Joana Elias Bezerra. Quando mais novo, Emanuel cursou o primário na Escola Isolada São Bento do Norte. Tempos depois, já em 1961, o jovem foi para Natal e começou a morar na Casa do Estudante e a estudar no tradicional Colégio Estadual do Ateneu Norte Rio-Grandense. No Ateneu, quando cursava a terceira série do curso ginasial, em 1963, junto com outros colegas, fundou o jornal O Realista, que era voltado para a denúncia política das misérias da sociedade. Esse período escolar marcou um momento muito importante na vida de Emanuel, porque ali ele estava começando a apresentar um grande senso político. Mas aí, em 1964, ocorreu algo que também mudaria para sempre o destino daquele jovem. Neste ano, no dia 31 de março, era instaurada a ditadura militar no Brasil, que duraria até o ano de 1985, sendo ela a futura algoz de Emanuel Bezerra dos Santos. Logo depois, dentro desse contexto de ditadura, Emanuel vai criar o Jornal do Povo, que era um jornal de publicação libertária com correspondentes em vários municípios do estado. Ele ficou no Ateneu até 1965, chegando somente ao primeiro ano do colegial clássico, que hoje é referente ao ensino médio. Em 1966, ficou doente a ponto de perder o ano letivo, porém isso não o fez desistir dos estudos e das lutas. Ele se recuperou muito rápido com o supletivo e logo depois prestou o exame vestibular, assim ingressando na Faculdade de Sociologia da Fundação José Augusto, em 1967, que é ligada à UFRN. Já dentro da faculdade, ele continuou com sua participação no movimento estudantil da época, tendo neste mesmo ano de 1967, ele sido eleito delegado do 19º Congresso da UNE, em Ibiúna, São Paulo. Mas a vida não era fácil para quem escancarava a repressão de frente. Nessa situação, ele teve sua primeira prisão, onde foi interrogado e levado de volta para Natal, onde novamente foi interrogado e libertado. Nesta época, ele também é eleito presidente da Casa do Estudante, onde realiza uma administração marcada por uma grande eficiência e liderança. Em sua gestão, a Casa do Estudante é transformada em uma forte trincheira de luta do movimento estudantil dos secundaristas e universitários de Natal. A casa tinha uma boa biblioteca e estimulava a cultura e a discussão entre seus sócios. A casa era também um centro esportivo e recreativo reconhecido na cidade. Por conta da sua atuação política, Emanuel foi preso algumas vezes, ainda em Natal, e a casa do estudante foi invadida por forças militares. Assim descreveu José Willington Germano, cientista social e professor da UFRN, a Casa do Estudante na gestão de Emanuel. Ainda em 1967, ele se tornou diretor do Diretório Central dos Estudantes da UFRN, mas para além de um militante político, Emanuel era uma pessoa voltada para a arte e cultura. Ele participou dos movimentos artísticos desenrolados em Natal na época, tendo rabiscado seus primeiros poemas ainda em Caiçara. Em todo esse período, Emanuel já se mostrava um grande revolucionário, mas esse não foi o único lugar em que ele praticava sua militância. A partir de 1966, ele passa a integrar o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, sendo um dos principais articuladores e teóricos da luta interna no velho partido. Mas dele se afastou em 1967, para incorporar-se ao Partido Comunista Revolucionário, o PCR.
Vale salientar que ambos os partidos estavam na clandestinidade, sendo duramente reprimidos. Nesse momento da ditadura, Emanuel e seus companheiros já corriam um perigo de vida pelo país inteiro. Porém, tempos mais sanguinários estavam por vir. Ato 5. O objetivo é manter a revolução. 1. Congresso em recesso por tempo indeterminado. 2. Habeas corpus suspenso para delitos políticos. 3. Poder para caçar, demitir, aposentar e remover. No dia 13 de dezembro de 1968, entra em vigor o Ato Institucional número 5, o AI-5, e com ele se inicia o período de maior carnificina da ditadura militar, conhecido como Anos de Chumbo. Com essa alteração, Emanuel é preso em 1968, condenado a cumprir pena até outubro de 1969, tendo passado por quartéis do Exército, Distrito Policial e finalmente pela Base Naval de Natal. Após ser libertado, Emanuel não abandonou a luta, emergiu na clandestinidade, indo atuar politicamente como já dirigente nacional do PCR, nos estados de Pernambuco e Alagoas, e em pouco tempo integrou o Comitê Central. Dentro dessa clandestinidade, ele começou a realizar viagens ao Chile e à Argentina, em missão do partido, buscando juntar exilados brasileiros à luta em desenvolvimento no país. Anos depois, uma de suas viagens terminou de forma trágica, em 1973, com a sua captura, tortura e assassinato dentro dos portões do DOI-CODE. Junto a Emanuel Bezerra dos Santos, também foi morto Manuel Lisboa de Moura, fundador e dirigente do PCR. A versão divulgada no Jornal Diário de Pernambuco, em 5 de setembro de 1973, sobre a morte deles foi o seguinte. No dia 4 de setembro do corrente ano, policiais de segurança interna em diligência para a prisão de agentes subversivos deparou com Emanuel Bezerra dos Santos e Manuel Lisboa de Moura, pertencentes ao Partido Comunista Revolucionário, PCR. Ocasião em que deram voz de prisão, mas houve reação de subversivos, os quais resistiram fazendo disparos contra os policiais. E após os tiroteios entre os subversivos e os policiais, Emanuel Bezerra dos Santos e Manuel Lisboa de Moura receberam ferimentos que causaram suas mortes quando tentavam socorrê-los. A necrópsia de Emanuel foi realizada pelo famigerado legista Helder Shibata, o qual não verificou as lesões presentes no corpo de Emanuel e assinou um laudo contraditório para atestar a morte do militante potiguar. Embora este tenha sido o laudo oficial, uma fotografia recuperada por entidades ligadas aos direitos humanos evidencia a violência sofrida por Emanuel. Seu olho esquerdo está visivelmente inchado, seus lábios também estão entumecidos, sua testa apresenta ferimentos, a base do seu nariz está quebrada, seu lábio inferior está cortado e em volta do seu pescoço desenha-se um colar de morte, como se fosse feito a fogo. Essa é a descrição que se pode encontrar no site DHNet sobre a foto do corpo de Emanuel já sem vida, evidenciando que o laudo assinado por Helder Shibata não condiz com a imagem recuperada. Contestando a versão dada pelos órgãos da época, o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, afirma no livro Memórias de uma Guerra Suja que Emanuel Bezerra dos Santos e Manuel Lisboa de Moura foram presos em Recife, Pernambuco, no dia 16 de agosto de 1973 e torturados no DOPS daquele estado durante vários dias. O policial que os prendeu e foi acusado de tortura, Luiz Miranda, transferiu-os para o DOPS de São Paulo, aos cuidados do delegado Sérgio Fleury, onde continuaram sendo torturados, segundo relatos confusos da época. No suposto tiroteio da versão do órgão de segurança, um teria matado o outro. Já Edival Nunes da Silva Cajá, dirigente do PCR, na audição da Comissão Estadual da Verdade, realizada em 2013, e em contribuições por escrito a esta comissão, desmenta a versão, entre aspas, oficial e também a de Cláudio Guerra, afirmando que Emanuel partiu para cumprir missão internacionalista no Chile e Argentina. Ficou acertado seu primeiro ponto de encontro com o partido no dia 15 de setembro em Recife, entre ele e Manuel Lisboa. Seria o seu retorno da viagem. Nesta época, o partido ainda não tinha desenvolvido seu trabalho em São Paulo, portanto não havia motivo para marcar nenhum encontro na capital paulista. No dia 5 de setembro, para a surpresa de todos nós, o Diário de Pernambuco estampa na sua capa a notícia da morte de ambos, num tiroteio, na Vila Moema, em São Paulo. Foi um teatro montado, totalmente cínico e mentiroso para desnortear seus familiares e seus companheiros de partido, e ainda para tentar caluniar sua brava história de resistência às torturas. Após a notícia das mortes, familiares de Manuel Lisboa, marcados pela dor e indignação, foram a São Paulo e percorreram o largo de Vila Moema.
indagando aos comerciantes da área sobre tal tiroteio. Porém, todos afirmaram que não houve nenhum tiroteio, comprovando que a cena foi de fato armada pelos policiais dos documentos oficiais. Edival Nunes Cajá ainda relatou que Emanuel foi preso, provavelmente na fronteira ao regressar do Chile pela Operação Cóndor e levado para o doicode de São Paulo. Sobre as torturas sofridas por Emanuel, Cajá relata o seguinte, abre aspas, com Emanuel Bezerra, eles fizeram o que chamavam de, entre aspas, colar da morte. Pegavam um sabre quente, daquele tipo usado como baioneta de fuzil, sangrando e rasgando a pele até encostar no osso. Aí, no interrogatório, ia circulando o pescoço, a cabeça, e ficava a marca aberta, sangrando enquanto estava rolando o interrogatório. Depois, puxaram seu umbigo até onde a pele podia ir, e em seguida, cortaram de tesoura. E o interrogatório prosseguia, em meio à hemorragia. Ainda vivo, recebe 5 tiros para justificar. O tiroteio e o atestado de óbito são as últimas chances de ainda obter alguma confissão, até finalmente, sem conseguir nenhuma informação, nem mesmo a casa, a cidade onde Emanuel morava, deram um tiro no coração. O tiro final. Os 10 militantes foram enterrados como indigentes no cemitério de Campo Grande, em São Paulo. As requisições de necrópsias feitas pelo DOPS têm o T de terrorista, manuscrito em vermelho, marca utilizada pelos órgãos de segurança de São Paulo para identificar os dissidentes políticos assassinados. No caso desta reportagem, foi por acaso. O repórter investigava o destino de pessoas mortas pela polícia em São Paulo. Mas algumas fichas do IML tinham um T em vermelho, terroristas. Os nomes eram de presos desaparecidos. Meses depois, a investigação chegava ao fim. Em 4 de setembro de 1990, era aberta a vala comum onde estavam os restos dos desaparecidos. A criação do Projeto Peros, que começou após a descoberta de uma vala comum pelo repórter Caco Barcelos, começou uma procura por desaparecidos em cemitérios de São Paulo, tendo sido iniciada pela Unicamp. Durante o mandato da prefeita Luísa Erundina, dentre os cemitérios estava o de Campo Grande, onde foram encontrados e identificados em 1992 os restos mortais de Emanuel Bezerra dos Santos. Após a exumação de seus restos mortais e de uma homenagem feita pelo Dom Paulo Evaristo na Catedral de Sé, a urna de Emanuel foi translada para Natal, sendo recebida por muitas pessoas e sendo levada pelo Corpo de Bombeiros até a casa do estudante, e depois para sua antiga casa em Caiçara do Norte. A chegada da urna comoveu uma multidão que acompanhou seu sepultamento com palavras de ordem como "Companheiro Emanuel Bezerra, presente". Segundo a publicação do livro Vala Clandestina do Peros, abre aspas, antes de ser enterrado, levaram a urna funerária até a casinha de seu pai, bem junto ao mar, que já muito velhinho, esperava há muito tempo por aquele momento, ansioso e de muita dor nas palavras de seu pai. Abre aspas. Quando ele foi embora, me disse, pai, eu vou pra luta, vou viver clandestino, que eu quero ver esse Brasil com justiça e liberdade. Pai, eu posso voltar daqui a 2 meses, daqui a uns anos, ou nunca mais voltar. Eu disse assim pra ele, vai, meu filho, e seja o que Deus quiser. A ditadura militar que nós temos de imaginário popular é muito centrada em lugares como São Paulo e Rio de Janeiro, com figuras muitas vezes ligadas à classe média brasileira. Mas a sua ação truculenta alcançou os confins de todo esse país, e a história de vida, luta e morte de Emanuel é a prova disso. Um jovem potiguar, vindo de uma família humilde do interior do estado, enfrentou todo tipo de opressão nos ambientes que frequentava em Natal na época, e mesmo que seja pouco divulgado, isso ocorria em todo o Rio Grande do Norte, de uma forma ou de outra. A ditadura foi sangrenta, cruel e assassina. De gays a militantes, o regime militar fascista torturou e assassinou milhares de pessoas. Emanuel foi uma delas, e não foi o único do nosso estado. Assim como ele, Glênio Sá, outro militante potiguar que participou da guerrilha do Araguaia, foi torturado e em 1990, período de redemocratização, morreu em um acidente automobilístico forjado pelos militares. Sua atuação no movimento estudantil e sindical atravessou o tempo. Emanuel lutou constantemente pelos direitos estudantis e, com a chegada da ditadura, continuou lutando contra a repressão e injustiça sofrida pelo povo brasileiro até o fim de sua vida. Emanuel não serviu de inspiração somente para os outros. Para sua família, ele foi um herói e é símbolo que mostra que o movimento estudantil e social colhe bons frutos quando se luta por direitos. Mariane Plessem, familiar de Emanuel, é prova disso.
Nós entramos em contato com Mariane e pedimos que falasse um pouco sobre sua atuação no movimento estudantil e sobre a importância política de Emanuel. Oiê, pessoal. Me chamo Mariane Plessing. Eu sou estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Comunicação Social, e eu faço jornalismo. Eu fui aluna do IFRN, fui aluna do integrado, eu cursei programação em jogos digitais no IF de Ceará Mirim. E a minha participação no movimento estudantil se iniciou aí, parte do Grêmio Estudantil Madalena Antunes, na cadeira de Arte e Cultura, a qual me identificava muito. Por meio dessa cadeira de arte e cultura, nós organizamos diversos eventos voltados, para arte e cultura com contexto, com fins políticos, pois se tratava de uma entidade estudantil, de uma entidade fincada na luta da melhoria estudantil, certo? Ali eu iniciei no movimento estudantil por uma necessidade. No meu primeiro ano de ensino médio, no IF, passei por algumas questões estruturais, eu entendo, mas questões de violência mesmo, violência de assédio. E foi aí que eu me iniciei, no movimento estudantil, junto ao Grêmio, junto ao AME, que era uma rede de apoio a mulheres estudantes, a qual nós fundamos, eu fui uma das fundadoras. Também outras meninas que não faziam parte da movimentação, mas que entendiam a importância da luta feminista e da importância das meninas falarem o que estava acontecendo ali naquele FRN, o que precisava ser mudado. Junto com a pandemia, também a intervenção federal que teve, por meio do MEC e do governo Jair Bolsonaro. Eu fiz parte também dessa trajetória de luta do IFRN, que foi a conquista da posse de José Arnóbio, O MEC anunciou que ele seria empossado, e foi uma vitória para o ano de 2020, mas nós passamos todo o ano de 2020 em busca dessa conquista, que já havia sido conquistada nas urnas, mas para que vejamos como o nosso país entra em contradições e em momentos tenebrosos na política, onde uma eleição democrática, institucional, foi rompida, não foi respeitada, e principalmente os alunos do IFRN, que ali haviam, em suma maioria, eleitos José Arnóbio, não foram respeitados. Então, qual o papel do IFRN, se não respeitar os seus estudantes, se não respeitar ali os quais eles estão para dar na orientação da educação? Desde os meus 15 anos faço parte do Juntos Potiguar, que é uma corrente do movimento esquerda socialista. E bem, respondendo a última pergunta, que é de que forma eu vejo Emanuel e a sua importância para os movimentos e para a história política desse país, é que Emanuel Bezerra dos Santos, foi um militante histórico, um militante que esteve na luta pela democratização do nosso Brasil, na luta contra a ditadura, contra aquele período tão obscuro que o nosso país vivia. Que desde o princípio, Emanuel Bezerra vem de uma família muito carente, de uma família muito simples. Da minha família, de uma família que possa se dizer que foi negada a educação e a informação, e que por isso a sua família, inclusive, não tem a ideia de quem foi Emanuel Bezerra para o mundo. Eu falo isso com tranquilidade sob o óculos da minha própria avó, que até hoje não entende a sua importância e o que ele representa para o movimento estudantil. Eu, inclusive, descobri que Emanuel era meu primo ao ter acesso a um jornal e um movimento que falava sobre ele, e assim a minha avó viu a foto dele estampada no jornal pela primeira vez, e dessa forma conseguiu ter um pouco de noção do quanto ele era importante, que ele estava estampado nos jornais, que ele estava estampado nos livros, que ele estava estampado às vezes até nos programas de TV, que ele era nome de Grêmio, como é o Grêmio do Ateneu, e como outros Grêmios também que levam seu nome como uma homenagem à memória do país que ele ajudou a preservar. Emanuel Bezerra foi um militante muito compromissado com a luta. Ele foi militante enquanto era estudante da Faculdade de Sociologia, foi um dos militantes que foi apreendido enquanto estava indo para um dos congressos da UNE. Ele lutava por um Brasil melhor. O Brasil estava na ditadura, vivenciando o horror, vivenciando um Estado autoritário que incitava a violência militar, sobretudo, que escondia a verdade e até hoje esconde a justiça para essas pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, como foi a de Emanuel. Importante para o movimento estudantil, até hoje, por ter negado toda essa ausência de humanidade naquele período nefasto. Sua dedicação com a luta social já se mostrava desde os primórdios. E Emanuel Bezerra não foi apenas silenciado pela ditadura, Foi arrancado o futuro que ele buscava construir. Um futuro para o nosso país, um futuro para a nossa geração. Mas que ele segue vivo em cada um de nós, que busca um futuro melhor, que busca estar nas lutas para mudar o Brasil. É importante lembrar que lutar não é crime. Ele era um estudante que buscava a melhoria na educação, um estudante que buscava a melhoria para os gêneros, a melhoria da igualdade de gênero, a melhoria para a comunidade diversa, para os LGBTs, para a diversidade voltada para as pessoas também PCD. Então, foi um militante que esteve ali em frente a alguns dos partidos que tiveram uma importante relevância dentro do período da ditadura, que estiveram buscando, sempre lembrar ali dos direitos humanos, a importância de se manter
livre à imprensa e os direitos das pessoas, sobretudo, né? Acredito que a gente vê um pouco de Emanuel Bezerra em cada militante que se propõe a buscar a melhoria pelo nosso país, e é por isso que ele vive em nós e que a gente faz com que a sua memória seja sempre preservada e buscada por justiça. Eu vos contemplo do fogo da batalha. Meus soldados não se rendem. O grande dia chegará. Esse podcast teve roteiro por Lívia Cecília e Isabela Mello, edição por Yasmin Ellen, narração por Gabriele Maia, Maria Fernanda e participação especial de Eric Valentim. As fontes utilizadas foram o documentário Não Foi Acidente, Mataram o Meu Pai, o programa Globo Repórter e os sites DHNet, Comissão da Verdade, Memorial da Resistência, A Verdade, Unesp, Memórias da Ditadura, Saiba Mais e Jornal da Unicamp. Agradecemos a participação muito importante de Mariane Plesen nesse episódio. Agradecemos ao professor Paulo Ricardo pela orientação e agradecemos a você que nos escutou até aqui.